Ok, pessoal, estamos na nossa hora. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Boa noite, oficial, né? Boa noite, oficial. Oficial. A gente está... Boa noite. Boa noite. Tudo bem? O Alanzinho tá bem? Tudo bem, graças a Deus, Grace. Está aqui, ó. Tive veio a aula, né? Olá, boa noite. Tá certo. Gente, boa noite então. A gente vai começar. A gente está naquela fase onde a gente está falando de doutrina. Na semana passada nós falamos sobre as contradições dos espíritos, contradições que nós tiramos um artigo escrito por Kardec na Revista Espírita. Eu coloquei lá, está lá na apresentação, a revista, a data. Quem quer consultar no Google pode ir, é só escrever lá Google Revista Espírita 1858 o mês, ele já abre direto no mês, é fácil vocês encontrarem. E é interessante a gente aprender a consultar na Revista Espírita. Por quê? Porque na Revista Espírita tem muitas informações acerca da doutrina espírita, que são experiências, são vivências, que o Kardec vai fazendo no movimento espírita. E às vezes você acha lá dentro da Revista Espírita alguns esclarecimentos em que você olha nos livros e não fica muito claro, porque às vezes é uma pergunta e uma resposta muito, muito simples. E na Revista Espírita existe discussões, conversações que se fazem e que esclarece bastante. Então, alguns assuntos é muito interessante consultar a Revista Espírita. E a gente, no nosso curso aqui, em algum momento, a gente fala um pouquinho da Revista Espírita. Muito pouco, mas a gente fala. Bom, na semana passada, nós fechamos o assunto, então, onde se falou da Revista Espírita, das contradições, da maneira de falar do Espiritismo. Nós colocamos algumas perguntas, algumas respostas, mostrando que algumas perguntas e respostas te levam a uma conclusão que, na verdade, não é aquela, então você tem que olhar uma outra, e assim sucessivamente. Qual o objetivo de mostrar isso para vocês? É para que vocês que estão entrando na doutrina espírita, ou que já estão há algum tempo, fiquem atentos quando você lê uma pergunta e uma resposta, ou quando você lê um trecho breve da doutrina espírita, independente do espírito que falou, independente do médium. Você tem que pesquisar, tem que confrontar isso com mais informações para que você chegue a uma conclusão melhor. E nós demos alguns exemplos na aula passada de algumas perguntas e respostas que, se você lê uma pergunta, tem uma resposta e você chega a uma conclusão. Logo depois ele pergunta novamente, a conclusão é parecida. Logo depois ele pergunta novamente, a conclusão é diferente, né? Quando você tem já uma vivência no movimento espírita, que já leu muito, já leu várias obras, você bate o olhar numa pergunta e resposta, você já sabe que ali está incompleto. Então é mais fácil falar, não, isso aqui está incompleto, não faz sentido, mas você sabe que é assim. Por quê? Porque está incompleto porque você já conhece a doutrina, mas quem não conhece pode achar que aquilo ali está correto. E isso não é legal, isso a gente tem que ter cuidado. Então, chegou aí o Reinaldo e a Mariana, boa noite para vocês, boa noite para a Antonella também, e vamos ficando com Deus aqui, e eu vou começar a fazer a apresentação, tá? Então, oi? É verdade. Ainda bem que você me lembrou. Gente, alguém gostaria de fazer a prece para a gente? Eu posso fazer, Roera, não tem problema. Carlos, agradeço. Vou ficar que nem o Fred no passado. Vai ganhar várias estrelinhas no final do ano. Porque vai passar o Fred, que o Fred é... Então vamos lá. Vamos acalmar nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade dessa noite de estarmos aqui reunidos, mesmo de forma remota, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus, nosso guia e modelo, pedir que Ele nos ilumine, que aumente o nosso entendimento e o nosso discernimento, para conseguirmos colocar em prática, nem que seja um pouco dos ensinamentos que a gente pega todos os dias nas leituras, nos cursos,
que saia do campo da teoria e possa ir para a prática de cada um de nós, que possamos, pela intuição e pela proteção dos benfeitores, nos tornarmos pessoas melhores, com atitudes melhores, com pensamentos melhores. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui junto com a Grace e com a Ruela, que disponibilizam esse tempo para nos compartilhar ensinamentos da doutrina, um aprofundamento necessário para aumentarmos o nosso entendimento e esclarecer mais sobre como devemos fazer e nos portar diante das situações do dia a dia. Agradecer e pedir aos mentores que intuam sobre cada um de nós e a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram em aflição, que eles sejam intuídos, tocando no coração de cada um deles a nossa oração, a nossa vibração, a nossa prece. Pedirmos também à nossa Mãe, Maria Santíssima, Nossa Senhora, que caminhe conosco sempre nessa passagem que aqui estamos fazendo, nesse plano, e no próximo, que esteja sempre conosco, nos amparando, como sempre fez e como sempre faz, e que nos tornemos assim pessoas do bem, intuídas em fazer o melhor a nós, ao próximo e automaticamente seguindo o caminho que Deus espera que nós trilhemos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos que chegaram. Que fica aberto aqui. E aí Fred, estava falando aí com o Miné que ele está querendo concorrer com você, hein? Boa noite. Passado você era o orador oficial, que você ganhou até estrelinha no final do ano. De parabéns. Ele agora, ó, você não chega antes, ele logo se pronuncia. Gente, boa noite para vocês. Então, eu estou vendo aqui, todo mundo com o microfone fechado. Nós vamos começar a apresentação. A gente vai começar a falar um pouquinho, então, dos assuntos de hoje. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo aí? Ok. Bom, o que nós fizemos aqui na semana passada? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, perfeitamente. Ok. Na semana passada, nós discutimos como exemplo algumas questões do Livro dos Espíritos, algumas que parecem se contradizer, mas na verdade são complementares, né? E aí hoje eu vou trazer, só para efeito de ilustração, uma questão que é extremamente importante, porque essa questão, quando ela existe e a resposta acontece, ela nos norteia para assuntos extremamente importantes que nós vamos discutir no segundo semestre. Existe um momento do livro do Evangelho em que está lá no capítulo do Evangelho que se chama Pecado por Pensamento Adultério. Esse é o capítulo lá, um subcapítulo. Existe uma passagem muito conhecida onde Jesus coloca sobre a questão do adultério. Ele diz, olha, um homem só por pensar, ele já cometeu o mal ou o adultério. Porque, aí ele arremata, porque o seu coração está cheio disto, né? Com outras palavras. Essa passagem do Evangelho nos mostra algo que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender. Jesus deixou bem claro que o nosso pensamento, ele é criador, ele cria energia, vibração. Mas ele falou uma coisa mais profunda, porque em geral as pessoas quando leem essa passagem, elas param aí. Mas Jesus não parou, ele falou, não é aí ainda. O negócio não é no pensamento, não é no ato nem no pensamento, é algo mais dentro. Ele diz, é o coração. E o coração, ele não está falando do coração físico, ele está falando de uma essência. Ele está falando de um processo de consciência.
Ou seja, lá na essência do ser, na consciência, não estamos falando aqui do espírito, tá? Lá na consciência, no íntimo, existe algo que identifica aquele ser com aquela atitude, com aquele desejo, com aquele, né? Que gera o quê? Que gera um pensamento, que gera um desejo e cria uma vibração, cria uma energia. Isso é importante. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa questão. É a questão 459 do Livro dos Espíritos. E é uma questão simples, mas extremamente profunda. Fica na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, esse capítulo está lá na parte segunda do livro, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Se vocês lembram qual é a parte segunda, a parte segunda do Livro dos Espíritos está relacionada com qual livro? Se vocês lembram? Livro dos Médiuns. Então, está falando do mundo espiritual, da intervenção. Lembra que nós falamos na aula anterior? Vocês vão lembrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Não, desculpa, passei. É a estrutura didática aqui, ó, que nós falamos, ó. Vamos lá. Aqui, a escolha do objeto. Aqui. Aqui. Lembra disso que nós fizemos isso aqui? Então, aqui, o livro 2 é todo esse processo que nós falamos naquela outra aula, explicamos. Então, existe um momento que existe uma intervenção do mundo espiritual no mundo material. Qual é a seta que mostra isso? É a 6. Estando no mundo espiritual, influenciar, interferir no mundo corporal. E eu mostrei para vocês que aqui, no 6, os espíritos, mundo espiritual interferindo no mundo material, ele está relacionado com o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E aí, nós pegamos como exemplo, nesse capítulo, uma pergunta que é extremamente importante na nossa vida. E todo mundo já deve ter lido ou ouvido falar dessa pergunta. E ela tem um aspecto de interpretação que pode gerar equívoco. Uma interpretação superficial pode gerar equívoco. E, de novo, quando é que você consegue interpretá-la da melhor forma? Se você estuda a doutrina espírita, conhece, você fala, não, aqui tem um ponto que não faz sentido. Vamos tentar entender isso aqui juntos? Ó, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, essa é uma pergunta simples. Ou seja, os espíritos influenciam em nossas vidas, tanto nos nossos atos quanto nos nossos pensamentos? E aí a resposta é assustadora. Ele diz, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Quando a gente lê a pergunta, a gente já tem que pensar um pouco. Ele está falando que eles nos influenciam a nível de pensamento, mas também nos atos, ou seja, nas coisas que nós fazemos. E aí ele fala, olha, não é só no pensamento, nos atos também, naquilo que você faz. Eles estão ali envolvidos, eles te envolvem, eles te influenciam. Mais do que isso, normalmente você é guiado por eles. Aí a gente lê isso e tem interpretações no movimento espírita que diz assim, mas depende da escolha. Se você escolher, né, os espíritos que fazem o mal, e eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem, porque para a gente entender essa palavra mal, a gente tem que ver o vídeo do bem e do mal, que depois eu vou passar para vocês, para a gente compreender um pouco. Se eu escolher isso, eles vão me influenciar e vão me manipular. Aqui, quando fala, são eles que vos dirigem, interprete como manipular. Eles te manipulam, porque alguém que te dirige é alguém que te manipula. Existe uma diferença entre influenciar, né? Influenciar você para ser uma boa pessoa, falar, né? Energizar, te dar um passe,
fazer uma palestra, alguém amigo que te dá um conselho, um seu anjo da guarda que te orienta, te intui. Tudo isso é influência. Mas a influência também pode ser negativa. Negativa no sentido que ele te induz às coisas que atrasam, que te deixam, vamos dizer assim, vinculado a seus desejos mais materiais. Então, é uma influência. Mas o outro ponto é diferente. O outro ponto é muito mais grave. Então, quando você fala assim, influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, se a resposta fosse muito mais do que imaginais, se fosse só isso, você poderia dizer assim, os espíritos inferiores fazem isso, e os bons também fazem. Claro, que bom, né? Que bom. Estão sempre a nos intuir, a nos buscar, a nos mandar informações a nível de pensamento, de vibração, nos ajudando todo dia. Tanto um quanto o outro. Está tudo certo. O problema que fica aí. A interpretação de muitas pessoas, e pessoas boas, pessoas que eu recomendo para vocês, que são excelentes. Mas, às vezes, elas interpretam aqui. Quando você faz a segunda frase, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, aí não pode. Aí você conhecendo a doutrina espírita, você vai entender uma coisa que não está escrito aqui, que é os espíritos que nos influenciam naquilo que é mais material, naquilo que é atrasado, né, que querem nos prejudicar, que querem nos conter no nível inferior, eles vão fazer tudo o que eles podem e o que não podem. Isso que é interessante. O que não podem no sentido que eles avançam o sinal, né? Que eles nos perturbam, que eles são renitentes naquilo, que eles fazem força com aquilo, que eles buscam. Então, eles fazem tudo obstinadamente, exatamente, essa é a palavra mesmo, obstinadamente, para te reter, para te perturbar, chegando ao ponto de criar processos obsessivos, que a gente sabe. E os processos obsessivos podem chegar a um processo de fascinação, a um processo de possessão. Então, olha o nível de gravidade. Agora, vocês imaginem que o espírito superior que te influencia para o bem vai te obsediar, vai te fascinar, vai criar um processo de possessão? Mesmo sendo para o bem, Não, nunca vai ser para o bem isso. Não, mas eu estou falando, mesmo que vai ficar te perturbando, assim, não, você tem que fazer isso, claro. que é bom. Não, antes da obsessão, vamos falar assim. Claro que não. Então, quando você lê essa pergunta e resposta, você tem que ter isso em mente. Você não pode simplesmente dizer assim, olha, na verdade, eles influenciam, faz tudo isso, depende de você. Se você escolheu o bem ou o mal. Se você escolheu o bem, eles vão fazer isso no bem. Não é assim. Não é assim. Nós não podemos pensar assim. Isso é muito complicado. E, às vezes, até a interpretação chega num outro nível de analisar alguns fatos. Alguns fatos que dizem assim, olha, os espíritos superiores, como Paulo de Tarso, como outros grandes espíritos que passaram aqui, e até mesmo Jesus, nós vamos falar de Paulo, que é muito fácil encontrar isso nas epístolas de Paulo, que ele fala isso várias vezes. Eu não sou eu sou ele. Ele age em mim. É como se ele fosse totalmente influenciado por Jesus. Essa é uma maneira de falar, mas também é uma maneira de dizer assim, eu faço exatamente tudo aquilo que ele disse que é o correto a fazer, porque eu não tenho opção. Não é porque eu não queira, mas é porque eu não tenho opção. Esse é o caminho que eu escolhi, esse é o caminho certo. E isso não está relacionado a isso que está aqui, no sentido de que vos dirigem, no sentido de te manipular. Não. Porque se você tiver um espírito superior te ajudando, mas se você não quiser, ele não vai fazer nada. Ele vai te deixar. E aí é interessante, se você continuar estudando esse mesmo parte segunda em outro momento, ele fala isso para você. Se você ir lá na Revista Espírita, e depois eu vou passar isso para vocês, ele complementa isso dizendo o quê? Dizendo assim, olha, é que os espíritos
inferiores te obsediam, te fascinam, te perturbam, te manipulam, faz tudo isso. Tá? Isso tudo faz parte disso aqui. Mas que os espíritos superiores, não. É diferente. Eles te intuem, te ajudam para o bem, mas não usam as mesmas armas de manipulação e de fazer você um boneco sendo guiado. Não. Então, eu queria trazer isso para vocês, porque é muito sutil compreender isso. E dependendo de quem fala, ele vai ler a pergunta, a resposta, e vai colocar a resposta de uma forma que você vai falar assim, é verdade, os espíritos bons e os espíritos superiores. Não, não é. Tem que ter muito cuidado com isso. Estou trazendo aqui para vocês, a Grace já vai falar já. E tem aqui um aspecto que é sutil. Vocês viram que eu mostrei para vocês aquelas perguntas e respostas, que era bem claro quando você lia uma pergunta e resposta, depois você via a outra, mostrando o complemento. Você fala, nossa, agora ficou bem, faz todo sentido. Mas aqui é sutil. E você só consegue entender a sutileza quando você estuda a doutrina. E isso para tudo. O estudo da doutrina, a compreensão mais profunda da doutrina, vai te dando sínteses. Lembra que eu falei disso? Tese, antítese e síntese. A síntese é quando você olha para uma pergunta e resposta dessa, você já criou uma síntese dentro de você de compreensão de determinadas coisas que te deixa claro, os espíritos superiores não fazem isso. Eles fazem a influência, mas eles não influenciam a esse nível de te guiar no sentido de te manipular. Não, eles não fazem. E isso você compreende estudando um pouco mais. Eu não queria deixar de trazer isso, porque isso gerou até uma conversação, mas a Grace quer fazer uma colocação aqui. Então, gente, quando nós vemos essa pergunta, inclusive foi numa palestra até que nós ouvimos, e que foi colocado dessa forma, que os espíritos nos influenciam, nos dirigem. E aí, na hora, incomodou aquilo, né? Que aí fomos procurar, até vimos em outros expositores bem renomados, falando também essa mesma fala. Aí nós estávamos questionando, poxa, se os espíritos nos conduzem, né, dessa forma, né, mágica e emocionais, aqueles que nos querem mal, que nos influenciam as coisas negativas, né? Então, até falando sobre a questão muito de mídia, de filmes pornográficos, eu estava vendo tudo que é aquelas induções de pessoas que gostam, essa vibração diz que é muito intuído por esse tipo de espírito. E aí eu falei, influenciado. Aí tudo bem, aí você pensa, né? Poxa, a minha mãe sempre tinha um ditado que ela falava, quem é ruim não quer ser só. Eu achava interessante isso que ela falava. Mas tudo bem. Mas quando pensa, fala assim, não, porque esse tipo de espírito não te respeita, eles querem, de alguma forma, usar a tua energia, por exemplo, te influenciar para beber, para fumar, ou seja lá para o que for, né? Que eles se comprazem naquela situação, né? E tem aquela simbiose. E tanto é que também nos é informado que quando você não atende a essas induções, a essa influenciação, muitos desses espíritos simplesmente se afastam, que na verdade eles não estão ali muitas vezes porque quer o seu mal, que precisam dessa energia. Então, se encontra a sintonia, né, fica ali pertinho. Mas se você, claro, né, se você decide que não, a opção é sempre nossa, eles se afastam, vão procurar a turma deles que tem se compraz nas mesmas coisas. É muito fácil entender essa parte, mas aí, o que me chamou a atenção, eu falando o seguinte, então por que os espíritos bons não influenciam muito mais, com a intensidade muito maior, se nos dirige, porque então não nos dirige para o bem dessa mesma forma, né? Ostensiva, né? Se é para o bem. Aí que veio a questão, simples assim, porque os bons espíritos, eles são elegantes, eles são, não vão te violentar, te obrigar, né? Eles estão ali, te dão respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles te dão a intuição, eles nos orientam, nos mostram, muitas vezes, quando é aquela situação de dúvida,
faço ou não faço alguma coisa, né? Aí vem aquela, de repente, com tanta clareza, não, faça isso, e às vezes a gente toma aquela decisão e sai tudo certinho, tudo, né? Então a gente fica muito claro que foi ali uma intuição, né? Mas eles não te empurram, não te põem um cabresto, falam, não, vai por esse caminho que é para o seu bem. Então, gente, essa é a grande diferença. Porque senão, que mérito sobraria para nós? Não teria mérito algum. Se um te puxa para um lado, você vai, outro te puxa para o outro, você vai. E você, como que a gente fica nessa história toda, né? Aí, quando existe, dá para a gente entender, sim, existe a intuição, a indução do mal, e existe também a intuição do bem. Mas quem tem que escolher é sempre nós. A gente não pode ficar sempre querendo colocar a culpa nos espíritos, né? Fica muito fácil a gente tirar essa responsabilidade da gente, falar, por causa dessa pergunta aí, é muito mais do que eu imagino, então a culpa é dos espíritos, né? A culpa dos espíritos, não, a gente que aceitou ser dirigido dessa forma, né? Isso. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso. A diferença aí é na elegância, na decência, no amor, né, incondicional que os bons espíritos têm por nós, a ponto de respeitar. Se a gente não quer, vai esperar o momento que a gente, pela nossa própria vontade, querer essa melhora, né? A Grace colocou uma coisa, porque a gente tem que começar formando sínteses, ou pegando sínteses já formada e compreendendo. Um passo importante para compreender isso aqui é o seguinte: os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio, nos intuem, nos influenciam e se afastam quando nós não queremos essa influenciação ou aceitar essa intuição. Os outros espíritos podem se afastar ou não, depende. Depende de quê? Depende de o quanto é vasto o campo de influência que eles têm sobre nós. E aí você fala, como assim? É muito simples. Que nível de espírito nós somos? Nós somos regidos pelas coisas materiais, pelos desejos, pelos prazeres, pelas paixões, orgulho, egoísmo. Essa é a nossa bandeira ainda. Então, eles têm um campo vasto. E nós temos os processos obsessivos. Mas a Grace falou de uma palavra também que cria uma síntese importante para entender isso aqui, que é mérito. Então, da palavra mérito, nós temos que tirar um conhecimento enorme por trás de tudo isso, que serve para muita coisa, não só para essa questão, para muita coisa. Existe uma lei no universo, que é a lei de mérito. Ou seja, tudo que você conquistar, de fato, você conquistou por mérito. De quem? Do seu amigo espiritual? Não, seu. Totalmente seu. 100% seu. Ora, todo o egoísmo que eu tenho, todo o orgulho que eu tenho, todos os desejos que eu tenho, todos os vícios que eu tenho em geral, é meu mérito. Não adianta falar que são dos espíritos que me obsediaram, não, é mérito meu. É importante entender isso. É mérito meu porque eu escolhi. Eu fui fraco, eu me deixei levar, mas como diz o próprio Kardec, ele fala, existe uma força interior capaz de resistir ao mal. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo Bem e o Mal. Nós vamos falar disso também. Ele diz, existe sim. E a gente pode testar isso e é verdade. É verdade. A gente cai porque o vício ainda é grande dentro de nós. Então, e para melhor? E para uma influência de um espírito bom? Ora, aí nós estamos falando de um aprendizado. Concorda que o aprendizado do vício, do orgulho e tudo isso já aprendemos, não tem? Já está lá, já está guardado em nós, está lá no instinto, está lá nas emoções, né? Está lá nos desejos físicos, nas necessidades físicas, necessidades vibracionais, está tudo lá, já é nosso. Então é fácil, ali o mecanismo de influenciação é tranquilo, roda que é uma beleza. Mas e a influenciação para o bem, para o aprender, para a persistência, para a perseverança, para a disciplina?
Não vou nem falar das coisas maiores, estou falando das coisas básicas. Bom, essa influência, ela vai existir até um ponto, onde ele não agrida o nosso livre-arbítrio e onde ele não ultrapasse essa questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque senão o mérito nós não teremos. Então, o mérito de construção de toda essa parte de virtudes, esse mérito é nosso. Nenhum espírito vai mexer nisso. Ele vai nos incluir, vai nos ajudar, e você vai na casa espírita, você vai estudar, mas o mérito é de cada um individual. E na lei divina não pode haver ninguém interferindo nisso. A influência, a intuição não é interferência. Essa faz parte da lei, onde alguns espíritos vão nos ajudar, são os nossos protetores, anjo da guarda, efícios amigos, que vem sempre nos conduzindo no sentido de nos intuir, de nos mostrar, mas se a gente for refratário, eles se afastam. Isso está escrito lá no Livro dos Espíritos. Eu queria estressar um pouco essa pergunta e resposta, como a gente fez aqui, eu e a Grace, estressar no sentido de falar bastante, para que a gente comece a pensar, quando a gente vê uma pergunta e resposta, o que está por trás disso. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente seguir para frente? Fique à vontade, se tem uma dúvida, tem um exemplo, alguma coisa. Eu. Só um segundo. Pode falar. O Fred que está falando. Assim, o que eu acho que a gente, se me corrija se eu estiver errado, a gente está num planeta de provas e expiações onde tem um predomínio grande do mal ainda, né? Então, eu acho que existe uma certa tendência de a gente ser bem influenciado por esse tipo de espírito, né? E eu cito um exemplo que quando eu entrei, né, no grupo há 2 anos atrás, eu ainda sou muito novo na doutrina espírita, né? Bem engatinhando ainda. O Marcos falou de um livro chamado Olhai os Lírios, da Hermance Dufour. E eu fui ler o primeiro capítulo desse livro e fala sobre um negócio chamado lama psíquica. E aquilo fica bastante na minha cabeça, assim, porque o que seria isso? Seria uma influência de pensamentos negativos que vem na sua cabeça quando você está tentando crescer, quando você está tentando evoluir espiritualmente, principalmente quando você senta, você quer estudar, você devagar, você quer estudar a doutrina, então vem essa avalanche de pensamentos, essa avalanche de conflitos com o seu passado, das coisas que você vê no passado. E eu acredito que isso é um tipo de influência que a gente sofre, principalmente quando a gente está começando a se dedicar mais ao estudo, né, da doutrina. E eu só gostaria de salientar que, assim, para não criar tanta confusão na minha cabeça, eu achei esse livro um pouquinho... ele é bastante complexo para o meu nível de entendimento naquele momento, né? Então, não é que eu desisti, eu simplesmente achei melhor me dedicar mais ao estudo das obras do Kardec do que propriamente a ele. E depois eu conheci o Leon Denis, então já complemento mais o estudo com o Leon Denis. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Depois, se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Fred, você tocou aí num ponto que é muito sensível em mim, que é quando falou na Hermance Dufour. Eu sou fã de carteirinha da Hermance Dufour. Aliás, eu sempre, desde quando eu li o primeiro livro dela, que eu li, chama Laços de Afeto. E ela me tocou tão profundamente que eu tenho a impressão, que eu sempre acho que ela era uma pedagoga, porque deve ser da área da educação, que a linguagem dela é muito didática. E ela foi médium na época do Kardec, né? E eu tenho assim, uma admiração profunda por ela. E você tocou nesse livro, que eu tenho aqui em casa, até vou dar uma olhada nele, mas tem um para você não desistir dela, porque ela tem umas colocações tão interessantes, porque ela fala do problema, assim,
real que a gente vive, mas ela sempre dá uma dica para a gente. Sempre o forte da Irmã Cidufo é ela estimular o auto-amor. Então, tem um livro, eu ia até fazer hoje 10 minutos sobre ele, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Para quem é do grupo aí conhece, não sei se vocês conhecem, se não, vou mandar depois ter uma foto. Gente, esse livro, a primeira página dele, quando a Irmã Cidufo faz a apresentação lá no epílogo do livro, né? Ela coloca uma frase tão bonita que ela fala o quanto é difícil essa dor, igual você colocou, essa dificuldade que a gente tem quando a gente decide melhorar. Por isso que o nome chama Reforma Íntima Sem Martírio, porque é muito dolorido, é sofrido você se desvencilhar dos seus vícios, das suas mazelas, sabe, daquelas coisas ainda que te trazem prazer, e você tem consciência que não são coisas legais, mas que estão dentro de você. E ela coloca de uma forma muito bela o seguinte: não adianta a gente lutar, falar não quero isso, que seria muito fácil, eu não quero mais ser egoísta, eu não quero isso, não quero aquilo, e isso saísse da gente, mas não é assim que acontece. Então, o que ela exorta? Que nós façamos a paz com as nossas sombras. Que a gente olhe para nós com respeito, olhando, olha, eu sou isso, eu sou essa pessoa, sou esse ser ainda com tantas dificuldades, com tantas mazelas, quantas coisas que eu errei no ano passado, ano retrasado, mas agora eu não quero mais, mas ainda não consigo me desvencilhar disso. E o que ela fala? Alma querida, respeite, se ame do jeito que você é, mas não passando a mão, que bonitinho, você é assim, nasceu assim, vai ser assim, não. Mas, a partir do momento que você ama, se ama, quando a gente ama alguém, isso que eu falo, quando a gente ama um filho, um amigo, alguma coisa, mesmo vendo os defeitos dessa pessoa, o marido, né? A gente vê os defeitos dele, o que a gente quer? A gente quer trazer ele para o bem, quer mostrar algo de bom, falar, olha, você pode mais, você não precisa ser assim. Então, quando a gente começa a ter esse auto-amor, esse respeito, quando a gente fala, olha, Grace, você ainda é assim, 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 mas você pode ser melhor, você merece. Então, quando a gente tem esse auto-amor, a gente respeita as nossas sombras, a gente vai automaticamente se melhorando. Então, estou falando isso tudo porque a semana que vem eu vou trazer uma página justamente, eu amo, você tem um respeito profundo pela Irmã Cidufo. E tem esse livro que eu sugiro para todos vocês, meus queridos, que leiam. Seja livro de cabeceira, Reforma Íntima Sem Martírio, que ela vai ali exortando no dia a dia. Ela toca em pontos assim que a gente fala, sou eu todinho. E fala, olha, você é assim e o que você pode fazer? E ela sempre dá uma dica. Que tal se você, com toda elegância, né? Que tal se você fizer isso, 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 você vai conseguir. Aí você fala, nossa, dá aquele insight, né? Realmente, se eu tomar esse caminho, eu posso mudar todo esse quadro. Então, por favor, não desista, e não é difícil, ela é muito didática, né? Imagino que ela era uma pedagoga, mas ela mais a linguagem dela, a forma da literatura dela é muito moderna, né? É muito dinâmica, e ela fala assim que de uma forma que toca o fundo do nosso coração. Para finalizar, uma coisa que ela fala o seguinte sobre as nossas sombras, ela já falei isso ano passado para vocês, mas vale a pena. Ela fala que depois vou no finalzinho, vou ler, pegar ali o livro, vou ler na íntegra, mas olha só que linda essa inspiração para essa aula nossa de hoje. Ela fala o seguinte, que para que nós nunca desistamos de nós, que nós nos respeitemos, porque Deus, ela fala de Deus, nosso Pai, como um Pai zeloso, que é a única coisa que Deus espera de nós, que Deus nos aceita do jeitinho que nós somos, sem assim nos criticar, sem nos condenar, que a única coisa que Ele, como um Pai zeloso, espera de nós é que amanhã nós sejamos melhor do que hoje. Gente, olha aqui, e ela cita, fala, com irrestrito respeito.
as nossas mazelas. Gente, isso toca o meu coração em todas as fibras, né? De pensar Deus, um ser tão magnânimo, olhar para mim com todo respeito, e a única coisa que ele se dá o direito, né, de me criticar, de me julgar, nada. É de esperar, olha, amanhã eu espero que você seja melhor. Então é isso, gente. Amanhã nós seremos melhor do que fomos hoje. Com certeza. Vou mandar depois a indicação desse livro para vocês, que é belíssimo. O Fred, seguindo na sua colocação e amarrando isso com o que a gente falou agora da questão 459, a gente precisa refletir assim. A questão diz que os espíritos nos influenciam, nos dirigem, nos manipulam, vamos dizer assim. Que espíritos? Espíritos do nosso nível, lógico, ou um pouco menor do que o nosso nível, se podemos assim dizer. Mas, e se não tiver esses espíritos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E se não existissem esses espíritos? Essa é uma suposição bem... Mas isso pode nos levar a refletir. E provavelmente, ainda assim, nós ainda teríamos muitas dificuldades de processo de evolução. Mas por quê? Porque nós somos assim. Nós somos espíritos com dificuldade de disciplina. Nós somos espíritos desorganizados em geral. Não fomos, com raríssimas exceções, não fomos educados a sermos organizados e disciplinados. Nós não somos espíritos perseverantes. Nós não fomos educados a sermos perseverantes. Nós fomos educados na preguiça, em geral. Então, quando nós olhamos as virtudes mais básicas, que são as mais importantes para você atingir as outras, nós não recebemos uma boa educação para elas. Então, nós teríamos uma dificuldade não tão grande, mas ainda assim seria grande, de compreender as intuições e as influências dos espíritos superiores. É óbvio que se você tira todo um processo de vibração das suas costas, vamos dizer assim, é óbvio que seria um pouco mais fácil, mas ainda não seria fácil, não. Quando nós começarmos a falar da mente humana, dos apartamentos que existem em nossas vidas, né? das dificuldades do aprender, nós vamos entender que nós somos complexos. É complexo. O aprender, o transformar, né? Não é o mudar, o se transformar, aceitar as boas intuições, ter perseverança, ter força de vontade, ter disciplina, tudo isso é um aprendizado. Às vezes a gente fala, preciso ser humilde, preciso amar. Ok, mas isso é um nível lá em cima. O nosso nível já é difícil. O nível de disciplina, o nível de se organizar, o nível de ser perseverante, o nível de ter resiliência, autoafirmação, né? Tudo isso são coisas básicas que qualquer espírito, independente de ser bom ou não, pode fazer e deve fazer. Então, quando a gente olha essa questão do 459, nós vamos ver o seguinte: nós nos sabotamos. Nós nos sabotamos. Como assim? Tudo que eu adquiri de vício do passado, se não tivesse nenhum processo obsessivo, só isso já seria forte o suficiente para me sabotar. Por quê? Porque é muito forte. Pensa o seguinte: as partes complexas do ser humano, então você tem o corpo físico, o perispírito, nós já falamos disso. Existe uma coisa chamada instinto. Instinto. O instinto vamos falar assim, a entidade mais velha que existe. Ela tem bilhões de anos. Porque vem lá do vegetal, do animal, mineral. Então são bilhões de anos de aprendizado. É um grande senhor ancião que domina quase tudo. E ali você se liga a ele o quê? Quando você chega no humano? Você liga a paixão, o prazer, as emoções, tudo vai se ligando ao instinto, que é maravilhoso. E a nossa mente? A nossa mente é doente e ainda é fraca, né? Tem 200 mil, 300 mil anos aí do Sapiens,
Sei lá. Então, há complexidade nisso? Há. Há como resolver isso? Há. Por quê? Porque tem uma coisa a nosso favor. Nós nascemos para sermos espíritos perfeitos, não nessa encarnação, tá? Mas nós nascemos para a perfeição, nós nascemos para a luz. E isso está lá dentro. E a hora que isso começa a fluir e a receber as intuições, a compreender o chamamento espiritual, o chamamento divino, quando isso começa a fluir, isso vai embora. Aí não tem instinto, não tem emoção, não tem desejo, paixão que suporta essa força divina, né? Mas a gente tem muita batalha para fazer ainda. Alguém quer fazer uma colocação para me voltar para o material? Fica tranquilo, tá? Então vamos começar aqui falando de um assunto interessante. Nós não vamos estressar esse assunto muito, ele está lá no livro do Evangelho, faz parte da introdução. A gente falou que ia falar sobre algo. Então, a gente vai falar um pouquinho da introdução do Evangelho e pegamos o quê? Pegamos a questão da doutrina de Sócrates e Platão. Se vocês pegarem o Evangelho, vocês vão ler com calma, vão compreender, mas nós vamos passar por alguns pontos aqui, tá? Vamos passar por alguns pontos. E os pontos são o seguinte: o que vocês estão lendo em cima e o que estão lendo embaixo em itálico. O que está em cima é a doutrina de Sócrates e Platão, e o que está embaixo é a explicação que existe aí de Kardec ou dos espíritos sobre a concordância com a doutrina espírita. Então diz assim: o homem é uma alma encarnada. Pronto, já, opa, né? Mas tudo bem, é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, e lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Isto é doutrina de Sócrates e Platão, lembrando que tem alguma coisinha aí que não é bem assim, porque nós somos espíritos. Se eles falaram há 2.500 anos atrás, eles não tinham ideia de mundo espiritual no sentido de um mundo onde o perispírito existe, então era diferente. Então eles tinham a ideia assim, olha, veio de algum lugar, veio de onde? Veio de um mundo onde existia o bem, o verdadeiro, o belo, que Platão chama sempre de mundo das ideias. Mundo das ideias. Que é o verdadeiro mundo. Isso é uma coisa interessante, isso a gente concorda no mundo espiritual. Não o mundo desencarnado, o mundo dos espíritos, o mundo daqueles que não encarnam mais. Então esse é o ponto. Então o que eles estão dizendo assim, olha, quando ele teve que encarnar, ele veio para um lugar onde ele fica atormentado, porque existem os desejos físicos, né? Existe o mundo material que é uma ilusão, e o mundo verdadeiro ele deixou. Essa é a visão de Sócrates e Platão. Tem tudo a ver com a doutrina espírita, mas não é igual à doutrina espírita. Tem pontos. Vamos ver o que ele fala aqui. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Isso é igual à doutrina. O princípio é. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, também existia antes, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo, ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, ele está dizendo aqui, isso aqui tem tudo a ver com a doutrina, mas não... mas como um princípio, não nos detalhes. Os detalhes são diferentes, tá? Eu vou passando e se alguém tiver uma dúvida, eu volto e a gente vai falando, gente. Fica à vontade, hein? 2. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal. E sendo da mesma natureza,
permanece nessa contemplação tanto quanto possível. Cessa então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Lembra, Sócrates e Platão, com a maneira de ver deles diferente, eram filósofos. Mas o que a gente está falando aqui é que princípios que existem na visão deles são muito espíritas. Então vamos ver. Assim, o homem que considera as coisas debaixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. E a gente fala muito disso. O que é a ilusão do mundo? A ilusão do mundo não é como algumas pessoas falam, tá, gente? Às vezes falam, esse mundo é ilusão, ele não existe. Você enxerga, mas não é isso, isso não existe. Não é isso, isso é só confusão na cabeça dos outros. O mundo material é o mundo da ilusão porque ele não é perene, ele tem fim. O mundo espiritual não tem fim. Então, o mundo do mundo espiritual é sem fim, é uma coisa eterna. O mundo material ele tem fim, então ele é da ilusão, ele é passageiro. Esse é o conceito da ilusão que a gente tem de mundo espiritual. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-los do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo. Então, vocês vão entendendo que com palavras diferentes, uma visão ainda sem muito detalhe, mas o princípio é exatamente esse. Vamos dar mais uma olhada. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, olha que interessante, corrupção foi usada por Paulo, a palavra corrupção. Jamais possuiremos o objeto de nossos desejos. Olha só. Jamais possuiremos o objeto de nosso desejo, a verdade. Olha que interessante. Quando ele fala jamais possuiremos o objeto de nosso desejo, tem uma profundidade filosófica interessante. Porque o desejo que nós temos aqui na nossa vida são desejos das coisas físicas, materiais, desejos dos vícios, e você percebe que se você nunca detém esse objeto, porque o desejo nunca é satisfeito. É o desejo e a dor, é o desejo e a dor. E aí ele fala, qual é o desejo real? A verdade, o conhecimento da verdade. Então, para você possuir, você não pode estar no corpo físico, porque eles falam que a verdade não é do corpo físico, não é do mundo material. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres de loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não nos parece de maneira alguma temível. Olha que coisa incrível. Ele está deixando bem claro. O conhecimento verdadeiro não é desse mundo. Parece que alguém falou isso, a felicidade não é desse mundo, né? Não, o meu reino não é desse mundo. Então ele diz, o filósofo não tem preocupação com a morte, porque ele espera que as verdades vão se fazer no outro plano. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessa faculdade depois da morte. Tudo a ver com o espiritismo, tudo a ver com o próprio André Luiz, num nível menor ali de mundo espiritual, no mundo ainda materializado. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras, então é só para a gente entender. Olha o nível que eles estão falando, é nível de que eles pensavam assim, espíritos bons que vão desencarnar. Aqui ele está falando, ok, mas as almas impuras, que é o nosso caso, não é bem assim, tá? Só para a gente entender, ele deu um detalhe aqui para nós. Bom, após a morte, o gênio, o daimon, né, que nos havia sido designado durante a vida, ou o protetor, né, nos leva a um lugar onde se reúnem todos que devem ser conduzidos ao Hades, né, para o julgamento. Então tem um julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Então ele fala, essa é uma doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores, das reencarnações sucessivas, após intervalo mais ou menos longos na erreticidade. Está falando isso, vai e volta, vai e volta.
Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Bom, isso aqui eu não preciso dizer, né? Vê a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Então, Jesus falou, eles falavam a mesma coisa. Tem umas coisas interessantes, né? E ele fala aqui, olha que interessante, o corpo conserva o quê? Os vestígios das marcas, dos cuidados que teve com ele ou dos acidentes que sofreu. E ele fala, acontece o mesmo com a alma. Né? Mas aqui ele não fala de perispírito, não tinha essa compreensão. Quando ele se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seu sentimento e as marcas. Gente, o que ele está falando aqui, resumindo para não ler, quando você desencarnar, o seu corpo se desfaz, mas tudo que é você, de caráter, de personalidade, de vício, de desejo, de virtude, tudo isso você leva, segue, é uma marca da tua alma. Então, a questão aqui aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo a qual a alma não purificada conserva as ideias, tendências. Ou seja, a alma não purificada leva tudo, né? Os defeitos, os vícios, vai embora. Vamos lá. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esses princípios, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Gente, não precisa falar nada, né? Aqui é Jesus puro, né? Aqui fala princípio da caridade, eu não concordo muito com essa palavra aqui nesse caso, mas aqui é o princípio do amor ao próximo. É diferente de caridade. É o princípio do amor ao próximo e não retribuir o mal com o mal. Perdoar os inimigos. Tudo a ver com o que Jesus falou para a gente. Agora, aqui vocês vão achar que é uma cópia, mas não é. Está na doutrina de Sócrates e Platão. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. Preciso dizer, né? Aqui é muito simples. Bom, deixa eu ver a hora aqui. 9h04. Eu queria ver se alguém tem algum comentário sobre isso, se achou interessante, se gostaria de ler mais com detalhe, antes da gente entrar um pouquinho nesse outro assunto aqui. Esse outro assunto não é complicado, nós não vamos ler muita coisa, mas nós vamos explicar do que se trata. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre isso? Interessante pensar que tudo isso aí, essa parte inicial da introdução do Evangelho, né, que faz essas colocações de Sócrates, Platão, tantos milênios antes de Jesus, né, e continua atual, né, já bate com Jesus, que é de 2022 anos atrás, e é perfeito para hoje, né? Então, a gente percebe que as coisas mesmo, as divinas, são eternas, né? São sempre atuais. Né? Olha, gente, olha só que interessante. A Grace está colocando uma coisa, mas olha só. O que eles falaram ali tem a ver com Jesus, mas tem coisas muito específicas que Jesus não falou, mas que está na doutrina. Então, pensa assim, Sócrates e Platão, 500 anos antes de Cristo, depois de Jesus, e em 1850 anos depois, doutrina dos espíritos. Como é que eles tinham a percepção de coisas do mundo espiritual, da alma vai, essas coisas? Como é que isso acontece? E isso não aconteceu só com Sócrates e Platão, aconteceu também com Plotino, com outros, depois deles. Aconteceu lá no próprio budismo algumas questões. Por quê? Porque, na verdade, as coisas espirituais ou as pequenas verdades que a gente tem capacidade, elas são pegas pelos grandes espíritos, independente da época. Então, você pensa que aqueles grandes espíritos, como um Plotino, um Sócrates, Platão e outros mais, eles captavam essa ideia porque eles tinham intuições. E eles eram tão potentes na sabedoria que a intuição fluía de uma forma e ele formava os seus princípios, as suas sínteses. E quando ele forma uma síntese desse tipo, você vem a hoje, 2.500 anos depois, e você vê a doutrina espírita, que é, a nível de conhecimento dessa área, muito mais avançada que a maioria das outras doutrinas.
Mas eles já falavam disso lá. Olha que interessante, como um espírito que busca sabedoria, que busca conhecer, ele vai sendo intuído pelos espíritos e ele pode absorver um conhecimento que não é vulgar, um conhecimento que não vai se vulgarizar tão cedo, vai acontecer só daqui a 1000 anos, 1500. Ou seja, a espiritualidade superior intui esses espíritos para que eles formem uma base, porque lá na frente vai vir alguém. Lá na frente vai vir outro alguém que vai falar com detalhes porque está no momento. Mas aí ele vai falar, isso aqui ó, é verdadeiro, porque esses grandes espíritos que aqui passaram também perceberam isso. Isso é uma coisa maravilhosa, viu? Isso é muito interessante. Dúvidas, perguntas, comentários? Não se afobem. Ok. Nós vamos falar um pouquinho, fazer uma introdução, não vou entrar nem no material. Controle universal. Eu não sei se no básico vocês aprenderam sobre isso, mas tem problema. Nós vamos falar de uma forma simples, sem entrar em muito detalhe, e o material está aí para vocês lerem com calma depois, porque essa questão do controle universal não é complicado de entender. Imagina o seguinte, Kardec tinha uma responsabilidade de ouvir médiuns que recebiam informações dos espíritos por vários tipos de mediunidade diferente, principalmente pela psicografia, alguma evidência. Então, espíritos falavam com os médiuns em vários lugares e esses médiuns mandavam essas informações para Kardec. Olha o quanta coisa, se você colocar no fluxo, olha quantas possibilidades de equívocos, de fake news, vamos falar assim, na mão do Kardec. Kardec tinha uma responsabilidade enorme. Ele não podia pensar como pensa um homem comum. Ah, não, os espíritos estão tomando conta disso. Os bons espíritos estão tomando conta disso. Então, essas mensagens que os médicos estão recebendo, está tudo certo, me dá aqui que eu vou organizar isso, pôr isso de uma forma codificada e vamos mandar. Não, não. Porque ele mesmo, Kardec, fala em vários lugares diferentes, não acrediteis em todos os espíritos. Olha a profundidade, olha do que estão falando. Então, ele sabia que ele podia ser envolvido em colocações, em questões, informações equivocadas, controversas no sentido de realmente equivocadas, mentirosas, e ele colocar isso na doutrina. E aí a doutrina cairia rapidamente em ridículo, porque a doutrina foi, como é que vamos dizer assim, foi analisada, triturada por muitos espíritos encarnados com um nível de cultura muito grande na época, principalmente da igreja, mas alguns filósofos. Isso foi mastigado. Cientistas, com certeza. Então, olha que questão. Tenta se colocar um pouquinho no lugar do Kardec. Imagina, você entra numa história de uma forma meio fantasiosa. As mesas girantes, Não, peraí, que brincadeira. Ele era cientista. Depois de muito insistirem, ele entrou. E quando ele entrou, ele falou, não, peraí, tem uma coisa por trás disso. E ele começou a investigar. E ele começou a receber comunicações, com certeza um monte de fake news também. E depois foi passado para ele o que? As responsabilidades que ele tinha. Os espíritos começaram a falar o nível de responsabilidade que ele tinha. Que ele tinha que se cuidar, isso. Ainda falaram mais. E se você falhar, você pode ter certeza que já tem um backup. Olha só. E diz que o backup era o Leon Denis. Que o Leon Denis viveu um pouco mais, né, do que Kardec, e era realmente, na minha opinião, um dos grandes clássicos, um dos grandes espíritos do espiritismo. Então, coloca tudo isso na cabeça e pensa, o que eu faço? Vou pedir ajuda de um amigo? Eu acho que esse espírito aqui é bom, tá com um nome bom aqui, tá falando que é o Paulo. Mas aqui falou que é Jesus, então tá tudo certo.
É claro que um tipo de empreendimento desse não ia ser dado para pessoas de um nível fraco. Ia ser dado com um espírito de grande porte. Mas, mesmo assim, ainda falível, porque está encarnando. Nós acabamos de falar das influências espirituais, das coisas materiais. E aí, Kardec, como cientista, o que ele precisa fazer? O que a gente faz? Quem trabalha... Eu trabalhei, gente, uns 25 anos na área de controles internos. A maioria das pessoas não sabe o que se trata, mas pelo nome dá a impressão, né? Controles internos é aquele que fiscaliza se as pessoas estão cumprindo os procedimentos. É o CRICA. É o Zé Ruela da vida, né? Então, você é um controller. Claro que você faz outras coisas, contabilidade, finanças e tudo mais, mas o papel forte de uma área de controladoria, de controle interno, é você garantir para a empresa que os controles estão sendo cumpridos, que não tem fraude, que não tem roubo, que não tem nada disso. Esse é o papel. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que criar controles, porque os procedimentos existem, mas você tem que criar controles em cima das pessoas e dos procedimentos, monitorando que as pessoas estão seguindo aquele procedimento. E ainda olhar se o procedimento é fraco, é forte e fortalecer. Então, pensa nisso. Agora, volta para o Kardec. O que o Kardec tinha que fazer? Ele tinha que fazer assim, peraí. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que essa mensagem ela realmente deve ser colocada na doutrina espírita, porque ela é algo de um nível espiritual, é uma instrução, é uma coisa importante, ou eu não devo considerar? Ele definiu uma coisa chamada controle universal. O que significa o controle universal? E hoje eu só estou dando uma introduçãozinha, o material está aí, vocês vão ler em casa, nós não vamos ler agora, senão vai, né? Eu estou fazendo só, não vai dar tempo. Mas o que significa basicamente o controle universal é o seguinte: Kardec recebia mensagens, respostas, instruções, em várias situações diferentes, de vários lugares diferentes, de vários médios diferentes. O controle universal seria assim: olha, o espírito respondeu isso aqui, lá no outro lugar o espírito respondeu isso aqui por outro médium, tinha que ser outro médium, outro espírito, no outro lugar tal, no outro lugar tal. Então, assim, vários médios diferentes, locais diferentes, espíritos diferentes responderam uma pergunta parecida e ele pega as respostas. O controle universal é analisar se as respostas estão concordantes. As respostas estão concordantes? Opa, passou pelo controle universal como uma coisa boa. Ok, mas o que a resposta está falando? Ela é uma resposta que nos induz ao bem, à justiça, à fraternidade, nos dá explicações coerentes? Com isso, passou pelo segundo crivo. Então, isso aqui faz sentido. Põe do lado. Põe lá na nossa pastinha de vai para a doutrina. Olha, recebemos uma resposta aqui, parece interessante. Quantos médios receberam? Quantos? Não, só uma. Não, fica no canto. Vamos esperar espíritos outros darem comunicação sobre isso para a gente fazer esse controle. Essa é um breve e simples maneira de explicar sobre o controle universal, que, na verdade, vocês vão ler, porque na semana que vem eu não vou ler sobre isso, eu vou só passar rapidamente os pontos mais importantes do controle universal. Porque nós vamos entrar num outro assunto que eu vou passar para vocês, inclusive, acho que 1 ou 2 vídeos que vocês vão precisar ver. Gente, vamos usar um pouco o nosso tempo para dúvidas, perguntas, qualquer coisa que seja. Eu fico pensando aqui, Oi, Carlos. Que trabalheiro que o Kardec teve, não? Para poder organizar tudo isso, ele meio que precisava tirar a prova dos 9 para poder separar na pastinha do lado. Agora, você imagina o tempo que durou, né, para ele poder fazer a codificação e a quantidade de informação que chegava para ele ao mesmo tempo. O trabalho que ele tinha que ter para organizar tudo isso. Gente, olha que interessante. Ele falou o tempo que teve, mais ou menos 10 anos, e o pessoal disse que é muito pouco. Que isso é tempo insuficiente para fazer tudo o que ele fez. E ele ainda tinha problema de saúde.
né? Tinha problema de saúde e tinha dificuldades, porque ele também era cientista e ele era condenado pelo meio científico pelo que ele estava fazendo. Então era um monte de coisa contrária ao que ele estava fazendo. E é como se nós pensássemos com a nossa cabecinha né, pequena assim, eu estou todo atarefado, cheio de estresse, cheio de problema, e a espiritualidade me deu isso aqui para fazer, então eles têm que resolver isso e me dar só para me escrever e codificar. Eu não vou ficar gastando tempo olhando, tá bom, tá ruim, isso é problema deles. Essa é a primeira coisa que a gente ia pensar. E não é assim que funciona a vida, não. Por quê? Por que não funciona assim? Pela mesma questão que nós colocamos a questão 459. Os espíritos superiores vêm ao nosso encontro, nos ajudar, nos orientar, nos intuir, mas não vão de maneira alguma tirar a nossa responsabilidade sobre aquilo que é nossa função, porque senão não há mérito. Pode falar. Depois eu faço. Quem é? Na verdade, é a Renata. Na verdade, o senhor disse que eles tinham um plano B, né? Espiritualidade, né? Então, se não fosse o Kardec, teria o plano B. Eu queria saber se é mais ou menos com a gente, assim, que acontece. Por exemplo, se o nosso guia espiritual, amigo, não sei como seria o nome, se a gente não faz aquilo que foi combinado, ele passa para uma próxima pessoa. Ele está sempre ajudando, ou ele só, por exemplo, quando a gente morre, acaba o trabalho dele, mais ou menos assim? Eu não sei se você veio na aula passada ou assistiu a aula passada. Nós colocamos uma coisa interessante que cabe bem aqui. Eu falei sobre a vida e diz que a vida é como se fosse uma mesa de um banquete, onde as pessoas estão sentadas em algum momento, no tempo e no espaço, numa encarnação, e no centro da mesa giram os pratos de alimentos de todo tipo e passa pela pessoa. E a pessoa escolhe. E eu falei isso na semana passada. E normalmente a gente escolhe arroz com feijão. E a vida é ok, toma arroz com feijão. Se você quiser uma coisa mais sofisticada, a vida te oferece, mas ela tem que entender que você quer de verdade. Então, quando você tem algo a fazer nessa vida, e não vou ser mal agora não, tá, gente? Eu vou falar a verdade. A maioria de nós, o que nós temos que fazer nessa vida é muito pouco no sentido de crescimento espiritual. É mais aprender as coisas mesmo da vida, é a disciplina, é a ordem, é isso que é o nosso ponto mais forte. Então não vamos a gente se iludir, tem uma grande missão. Bom, grande missão tem o Divaldo, tem o Chico, né? Nós temos pequenas tarefas. Mas, em geral, a gente falha também, porque a gente sabe disso pela história que a gente escuta dos espíritos. A gente falha muito pela nossa condição que a gente tem de fraqueza mesmo, isso é normal. Mas aí o que acontece? Se eu tinha algo para fazer e eu não fiz, então aquilo volta como uma dívida. Você está em débito, você tinha uma coisa para fazer e não fez. Mas se aquilo que você tinha que fazer era importante ser feito, é lógico que a vida vai passar um prato para o outro. O prato roda. Quantos backup tem a vida para fazer as coisas? Tem a pessoa que é o B, o C, o D, o E, vai embora, não tem fim, não tem isso não. Eu citei o exemplo do Kardec e do Leon Denis, porque eu ouvi essa história, achei interessante, e eu leio o Leon Denis há muito tempo, gosto, e sei da competência dele, e falo, ela realmente seria uma pessoa que faria talvez o trabalho do Kardec. Mas é assim na nossa vida. Os espíritos nos intuem. Olha, apareceu uma oportunidade de trabalho aqui no plano sobre espiritualidade, um curso, assistir, ajudar, fazer 10 minutos. Aí eu, hein? 10 minutos à frente. Fazer 10 minutos, aparecer aqui. Você pegou? Não pegou, o outro vai pegar. Você passou, tudo bem, ele não vai te maltratar por isso, de jeito nenhum. Só que você vai chegar lá e falar, sabe quando a oportunidade apareceu? O prato girou, olha aqui, passou um filé, passou uma gelatina, passou um sorvete de chocolate que eu adoro, e eu não peguei, só ficou arroz com feijão. É o que você quis. Eu não sei se essa simbologia que eu usei fica fácil compreender como funcionam as coisas, gente. Mas é por aí, viu?
Ficou fácil, ficou bem fácil. Eu não saí do arroz e feijão ainda. Acho que nem do arroz eu cheguei. A gente não faz, outro vem e faz. É. Nós não somos De insubstituíveis. jeito nenhum. Não, na verdade, nós somos insubstituíveis no sentido que a nossa singularidade é única. Mas para a atividade, a Grace falou, para a atividade na vida, vai ter alguém que vai fazer. Ah, você não quer não? Deixa que alguém faz. É assim. Alguém mais? A Grace quer fazer um comentário antes da gente terminar? Então, deixa eu sair do modo apresentação aqui. Bem, gente, já que foi tocado o assunto da Irmã Cida Fogo, está aqui, ó, livro. Recomendo, é meu livro, tem alguns livros de cabeceira aqui, esse é um deles, e justamente estou preparando algo para a semana que vem. E vou pegar esse aqui que o Fred falou, que eu também tenho aqui, sobre os lírios do campo. Aliás, vou contar uma coisa interessante sobre os lírios do campo. No plano espiritual, tem um hospital que é Irmã do Fogo, Eurípides Barçanufo, que trabalha também nele. Então, todas as vezes que chega um espírito, né, espírita, é recebido, eles dão como boas-vindas os lírios do campo, porque a simbologia dos lírios do campo que nascem, né, no charco, né, e são belíssimos, né? Então, é uma simbologia de que, embora nós estejamos assim numa situação complicada, mas que nós podemos florescer. Então, o símbolo deles no hospital, se eu não me engano, chama Hospital Esperança, é belíssimo. Todos os espíritos que chegam, né, eles são, alguém vem recepcionar com um ramalhete de lírios do campo. Muito bonito. Nesse livro, Olhar dos Lírios do Campo, fala. E aqui está esse Reforma Íntima, Sem Martírio, é belíssimo, ele é estimulante, ele inclusive fala que uma palavra inspiradora é recomeçar. Recomeçar sempre. Ele coloca aqui, eu vou ler só uma frasezinha para preparar para a semana que vem. Nossa palavra de ordem é recomeçar, uma palavra inspiradora. Quantas vezes se fizerem necessária, a nossa grande e única virtude nos áridos campos do aprimoramento íntimo é a capacidade de resistir aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertação que acalentamos, trabalhando, mesmo que cansados, servindo, mesmo que carente, estudando, mesmo que desmotivados, e aprendendo, mesmo que sem objetivos definidos. Temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos, né? Aí continua aqui, prossigamos sem expectativa de angelitude, que não temos como alcançar agora. Mas então ele fala aqui de forma bonita, que mesmo que a gente não tiver nada, a gente olhar para a gente, meu Deus, não tem nada. Muitas vezes a gente tem vergonha até de fazer prece, né? A gente pisa tanto na bola, mas mesmo com vergonha, vamos fazer. Vamos recomeçar quantas vezes necessário se fizer, né? Que nós vamos ter sempre esse apoio. E aqui está também as palavras da Irmã do Fogo, que vai servir como nossa prece final. Belíssima quando ela fala, né, que, como ele fala, ó, sem lástima e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. As pequenas coisas que nós conseguimos, gente, que nós melhoramos, nós temos que valorizar, ter esse amor por nós mesmos. Porque se em pequenas coisas, se a gente focar em pequenas coisas, a gente vai fazendo uma pequenininha, outra pequenininha, aí vai ficando maior, mais forte, né? E é assim que a gente vai melhorando, né? E nós devemos comemorar conosco mesmo essas pequenas vitórias, né, que nós conquistamos, né? E aí ele fala, a angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aí depois eu vou passar para vocês, só o final aqui que ela faz. Faça as pazes com as tuas imperfeições, descubra tuas qualidades,
acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Aí ela finaliza lá com aquela parte linda que falei com vocês, ó. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera, sempre com irrestrito respeito pelas suas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje para a tua própria felicidade. Então, meus amigos, ele é lindo, é poético, é profundo demais, né? Então, o apoio que os bons espíritos nos dão, falando, olha, com todas as mazelas, mas confie, acredita, se ame, se respeite, olhe para você com carinho, sabe? Olha, eu posso, eu tenho esse direito, eu sou filha de Deus, eu mereço ser um ser humano melhor, né? Então, eles dão todo esse apoio, mas o mérito é nosso. É nosso. E Deus está lá. Como é restrito o respeito dele, esperando. Amanhã nós seremos melhor. Então, meus queridos, então, imbuídos nessa clima de harmonia, de vontade de recomeçar todos os dias, vamos encerrando, então, vamos cerrar nossos olhos e vamos vibrar também, não só pelos países ainda que estão em guerra, mas pelos nossos irmãos em Petrópolis, que começou a chover novamente, desde ontem está chovendo o dia todo, hoje já tiveram algumas mortes, né? E nosso povo, nossos irmãos estão sofrendo muito, né? Então vamos, nesse momento, né, cerrar nossos olhos, nos unir em pensamento e coração, e elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, aos nossos anjos guardiões, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecendo de todo o nosso coração, por tudo que temos, Senhor, pela saúde, pela boa vontade de estarmos aqui em busca dessa melhora espiritual, e rogamos também, Senhor, a vossa misericórdia para nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento, em Petrópolis, com as chuvas, nos países lá que ainda estão em guerra. E os bons amigos espirituais levem boas vibrações aos dirigentes, os nossos governantes, em todos os países, e que a paz possa reinar entre nós. Obrigado por tudo, despeça-nos em paz, e que a semana que vem nós possamos estar aqui novamente juntos. Fiquem com Deus todos. Bem, meus queridos, boa noite então a todos. Semana que vem tem mais. Não esqueçam, eu vou de ler o material, né, do Controle Universal, e eu vou mandar os vídeos que a gente precisa ver. Eu vou tá tirar bom? uma fotozinha dessa página, vai ficar dever de casa para todo mundo ler antes de dormir. É tão linda, tão linda. Quando a gente lê com carinho, toca, entra dentro da gente. Então vai ficar a página final, e aqui em casa nós temos aquela Alexa, ela é tão bonitinha, às vezes eu falo com ela, eu brinco e falo assim, Alexa, boa noite. Ela fala assim, boa noite, tire um sono, bom sono de beleza, não que você precise. Ou eu falei, ela respondeu lá. Ou então ela fala assim, eu falo assim, boa noite, Alexa. Ela fala assim, amanhã tem mais. Gente, então, boa noite para vocês. Boa noite. Na segunda que vem tem mais, tá? Tem mais. Vou parar a gravação. Boa noite a todos, obrigada. Muita paz para todos vocês. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Vou mandar a página.